A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura e o pastor José Arthur Mendes Moura. Estamos aqui recheados de pessoas abençoadas, preciosas aqui na sala Google Meet. Está aqui a Soraya, a Fabiana, a Antônia, a Selma, a Maria e o Antônio e a Aline e nós, né? E estamos gravando o estudo que vai ser dado hoje para depois ser postado no YouTube. E antes do pastor José Arthur orar para fazer a introdução, eu sempre faço um posicionamento do estudo, né? Nós temos estudado sobre a firmeza, né? Da trajetória final do apóstolo Paulo antes dele morrer, né? Ser morto lá em Roma. E nós aprendemos muitos princípios com esse homem valoroso de Deus, né? E nós estamos em Atos capítulo 25, já estudamos o 21, 22, 23 e 24. E estudamos o 25 falando sobre... O Atos 25, falamos sobre apóstolo Paulo diante do governador Festo e tudo que o apóstolo Paulo falou e também os judeus, líderes judeus religiosos que acusavam o apóstolo Paulo também falaram. Falamos sobre o posicionamento do apóstolo Paulo diante das acusações. E tudo isso se encontra lá no meu YouTube, Patrícia Moura. Está lá postado no YouTube desde o início esse estudo. E hoje, então, dando continuidade, para quem tem a apostila, é a página 17, nós vamos continuar falando sobre o posicionamento do governador Festo, que até então nós vimos o posicionamento de defesa do apóstolo Paulo diante das acusações. E vamos ver o posicionamento do governador Festo, que representa as autoridades governamentais. E a Bíblia mesmo fala que nos últimos dias isso houve na época de Atos. E estamos voltando à época de Atos, né? Tanto em restauração da igreja como a nível de perseguição. E assim como eles tiveram que se posicionar diante de autoridades, certamente aqueles que presenciarem os finaizinhos antes do arrebatamento da igreja também vão ser levados diante de autoridades para responder os seus posicionamentos, né? Somente lideranças. Então, nada mais salutar e mais tão importante, né? Aprendermos com o apóstolo Paulo como nos posicionarmos, não é isso? Isso foi uma introdução. Então agora o pastor José Arthur, meu esposo, vai orar e nós vamos então dar início ao estudo. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que está presente aqui esta noite. Sinal evidente de saúde espiritual. Aonde quer que haja, Senhor, alguém faminto pela Tua palavra, esta pessoa está demonstrando saúde espiritual. Muito obrigado por esse sinal evidente de que o relógio de Deus está passando e passando rápido. E que o Senhor venha nos preparar para a Tua volta, que está muito próxima, Senhor. Oh Deus, prepara-nos para a Tua volta, para o Teu retorno. Que cada vida possa ser abençoada esta noite com a exposição da Tua palavra. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que somente o Teu nome seja glorificado esta noite, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço. Tira todo impedimento, toda distração, Pai. Que cada um possa estar com a sua Bíblia na mão e preparado para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver então o posicionamento do governador Festo. Quem tiver com a apostila, né, é a página 17. Quem não tiver, vai acompanhando. E quem tiver interesse de obter a apostila,
nós enviamos para o seu endereço gratuitamente. Nós só podemos enviar a apostila. Hoje eu tive a bela surpresa de que no momento só dá para enviar a apostila, mais nada. Mas a apostila dá para enviar porque o envio não é tão caro, né? Nós vamos tentar enviar umas canetinhas com estojo. O envio de 700 gramas de um embrulho, R$80 para enviar. O valor do conteúdo não era isso. Eu falei, não, que isso? O envio é mais caro que o conteúdo. O envio é mais caro que o conteúdo, aí sem chance. Mas a apostila nós enviamos gratuitamente. Quem quiser, no caso da Selma, se você quiser ter essa apostila, amada, é só entrar em contato com a Maria, ela te passa o meu WhatsApp. E eu posso mandar para sua casa pelo correio com muito carinho e amor, tá bom, amada? Então vamos ler Atos 25, nós já lemos aula passada, Atos 25, de 1 a 12, e eu acho interessante ler de novo. É verdade. Eu vou dar uma lida de novo rapidamente, tá? Nós lemos semana passada, eu vou ler de novo porque nós vamos retornar ao versículo 9, ao versículo 12, enfim. Então vale a pena ler de novo. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, ele era o governador, o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matar Paulo no caminho. O governador Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes, eram líderes judeus, religiosos, e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, que era o apóstolo Paulo, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor de Paulo, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus e contra o templo ou contra César. Quer dizer, Paulo respeitou tanto a lei quanto o templo judaico, a religião judaica, como o governo, romano. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado, porque o apóstolo Paulo, além de ser judeu, ele era um cidadão romano. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato eu sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, o governador Festo declarou: você apelou para César irá. E aí nós vamos ver aqui o posicionamento do governador Festo. Primeiro é que ele julgou, movido por interesses diante dos judeus, de forma dissimulada. Olha aqui, relendo o versículo 9. Festo querendo prestar um favor aos judeus. Isso. O julgamento ou a cobrança sobre os verdadeiros cristãos naquela época e nos dias de hoje vai sempre envolver, e eu sei que eu estou falando, um acordo entre a religiosidade e a política. E isso é profetizado em Apocalipse, com o surgimento do anticristo e o falso profeta. O anticristo representa a política, o governo, dos homens. E
o falso profeta é a união de uma única religião mundial, representando a religiosidade que se levanta contra o verdadeiro cristianismo. Então, da mesma forma que o governador Festo tentou persuadir Paulo a voltar para Jerusalém de uma forma dissimulada, querendo manter o pacto entre ele e os religiosos judeus, ficou bem claro aqui no versículo 9. Então, uma das características do posicionamento da política é se aliançar com a religiosidade para perseguir o cristianismo. Outro posicionamento do governador Festo lá em Atos 22, 25 a 29, você pode ler de novo. Vou pedir o pastor José Arthur que leia e depois vou fazer o rodízio para quem queira ler. Atos 22, que nós já estudamos já aulas passadas, mas só relembrando porque faz parte aqui do contexto. Atos 22, de 25 a 29, você pode ler, meu amor? Posso. Lerei esta noite a tradução Nova Almeida atualizada. Atos 22, de 25 a 29. Quando o estavam amarrando com correias, isto é, ao apóstolo Paulo, né? Paulo perguntou ao centurião que ali estava. Atos 22, de 25 a 29. Tá certo, pode ir, desculpa. Sim. Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Como o apóstolo Paulo nasceu no território romano, daquela época, qualquer pessoa que nascesse no território romano tinha cidadania romana, né? Você vê aqui que nesse texto o comandante, né, ele ficou com medo e respeitando as leis romanas de amarrar e açoitar o apóstolo Paulo. Exatamente. Ele não foi movido por compaixão. Ele foi movido por medo. Perante uma lei humana. E o governador Festo agiu da mesma maneira. Quando no versículo 12 ele fala, ele consultou os conselheiros, né? Devo mandar Paulo para Jerusalém? Ele apelou para César. Eu estou conjecturando, né? Ele é um cidadão romano, o que a gente faz? Não mexe nesse balaio de gata, né? É melhor você mandar ele para César mesmo, porque ele é romano. Então não espere nem do comandante, como a gente leu em Atos 22, e aqui de um governador, como a gente leu aqui no versículo 12 em Atos 25, eles serem movidos por compaixão. São sempre movidos por interesses. É verdade. Eles não queriam se encrencar com César. O comandante não queria se encrencar com o governador e o governador não queria se encrencar com César. Então é uma prestação de favores entre políticos e uma prestação de favores entre a política e a religiosidade. E se em algum momento eles poupam ou param, entre aspas, de perseguir algum cristão, certamente não são movidos por compaixão. São movidos por interesses políticos e religiosos. Então, esse foi o posicionamento do governador Festo
E aqui na apostila fala, né? Eu coloquei uma liderança ímpia que só faz o bem movido por interesses pessoais. Não espere de uma liderança ímpia, não espere de uma liderança ímpia ou de um religioso que ele faça algo por você como cristão, movido por compaixão. Sempre haverá um interesse escuso e por isso nós precisamos estar vigiando e orando. Não vá aceitando qualquer favor. Cuidado com os favores oferecidos. Tem um ditado popular. Não, aquela ditado popular, quando a esmola é grande. Ah, sim, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Esse ditado é popular, né? Não está na Bíblia. Mas é bem isso. E como é que fala na Bíblia, meu amor? Bom, em Provérbios também tem um trecho, não me lembro agora, mas que a gente não é computador, né? Mas em que está escrito que quando você for convidado por alguém importante, cuidado, coloque, ele fala em alguns termos assim, parafraseando, né? Cuidado com o que você fala ou com os votos em que você se empenha, porque depois você vai amargar um sofrimento tremendo, né? Tá lá em Provérbios, depois eu posso procurar para vocês. Estamos vivendo dias que nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós vamos nos comprometer. Que tipo de favor? Ah, eu conheço fulano que tem contato com ciclano que vai conseguir para mim. A que preço? Porque assim como existe a lei da semeadura, o que você semeia, você colhe. Quando você aceita um favor de um ímpio sem saber o que está envolvendo ali, cuidado. O que está por trás daquilo. Porque pode retornar de uma maneira não muito agradável. Exatamente. Então, o cristão tem que estar muito vigilante nesses dias. Porque o inimigo, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele procura colocar armadilhas. É verdade. Aí você tem que lembrar daquele versículo, né? Simples como a pomba, prudente como a serpente. Cuidado com a bondade extrema de alguém que não tem Jesus Cristo como Senhor. Cuidado. Sempre desconfie. Porque quando a pessoa não tem Jesus como Senhor, ela pode ter até princípios de educação familiares, mas ela é altamente influenciável pelos princípios do mundo. Então, muito cuidado. E com religiosos. É verdade. A verdade é que, infelizmente, no meio da religiosidade, também há favores movidos por interesse. Né? Interesses de bajulação, interesses de cargo, interesses de notoriedade e às vezes até interesse financeiro. Então também muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado. Estar vigiando. E o apóstolo Paulo, ele estava vigiando, ele estava vigilante. E na religiosidade evangélica é muito comum encontrar, né, a corrida para o púlpito. Quem é que vai ficar mais evidente para que o pastor preste atenção e dê um cargo para aquela pessoa? Isso acontece muito, mas muito na maioria das igrejas evangélicas. Assim como o governador Festo, ele queria trocar favores com os religiosos judeus, cuidado com a troca de favores. Né? Muito cuidado com isso. Quem nos dá é Deus. Deus usa homens para nos dar? Usa. Mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Não vem de favorezinhos escusos de homens. Então, muito cuidado com isso. Vamos ler agora. Eu vou dar um rodízio aí na leitura. Vou começar. Soraya tá podendo ler ou tá tossindo? Pode ler? Tá ruim hoje, né? Então, Fabiana. Atos 25, de 13 a 27. São pouquinhos versículos. Manda a brasa aí. Tenta fazer o som ficar bonzinho. Chega bem perto do som. E manda a brasa aí. Atos 25, de 13 a 27. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali,
Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores que aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Tati, continua? Continua até o versículo 27. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável ver um preso sem especificar as acusações contra ele. Eu já falei em aula anterior, né? Olha que situação, né? Eu gosto de lembrar isso porque fixa na gente. A gente está estudando isso não só para, ai, que legal que foi a história de Paulo. Nós estamos aprendendo com ele. Paulo estava passando de mão em mão. É verdade. E só estava subindo o nível de autoridade. Ele passou primeiro diante do comandante, depois do governador, agora do rei e acabar na mão do imperador. E tendo que se repetir as mesmas defesas diante de todos eles. E muitas vezes ele nem era chamado de Paulo, era chamado aquele homem. Então ele era desprezado, caluniado, tendo que responder por aquilo que não fez, diante de autoridades ímpias, diferentes, só subindo de cargo, né, de hierarquia, de prisão em prisão, cansado, uma situação nada fácil. Em nenhum momento a gente vê Paulo descer o nível de firmeza, o nível de falar as mesmas verdades, sem medo. O medo não paralisou Paulo. É nesse nível que precisamos chegar. Vem doença? Não dá para parar. Vem tristeza? Não dá para parar. Vem perda de alguém na família? Pai, mãe, filho? Não dá para parar. Família começa a atacar você? Família te ataca? Não dá para parar. Tá passando problema financeiro? Não dá para parar. E não dá mesmo. Ah, pastora, você tá falando isso porque você nunca passou por nada disso. Não dá para parar. Quando nós paramos, o inimigo nos empurra para trás.
Por isso que a Bíblia fala, prossigo para o alvo. Combatendo o bom combate, prossigo para o alvo. Não fala, combatendo com um bom combate, eu espero o combate passar. É isso que fala? Não. Combatendo o bom combate, eu prossigo. Combatendo, prosseguindo. Combatendo, o apóstolo Paulo. Respondendo, enfrentando, prosseguindo. Enfrentando, prosseguindo. Porque se nós não nos posicionarmos desta maneira, nesse período final, a coisa vai dar ruim pra gente. Porque veja, eu estava até conversando hoje com o fisioterapeuta que começou meu tratamento. Ele é pastor. E a coisa mais linda é que ele é pastor igual a gente. Ele é contra a religiosidade, ele é contra a máfia do dinheiro dentro da igreja. Ele é a favor de discípulo. Ele pensa igualzinho a gente, é Xerox, é tudo igual. Ele fazendo tratamento e a gente conversando altas coisas espirituais, até no tratamento. E nós estamos conversando e ele concorda plenamente. Né? Ele estava contando que eles queriam um filho e Deus falou com eles que não era momento de dar filho para eles e que não ia dar um filho para eles. Porque não fazia parte da história de vida deles. E perguntou para ele, se eu te der um filho, você está pronto para me devolvê-lo? Ele disse, não, senhor, eu também não vou te dar. Porque você vai ter que me devolver. E até conversei com ele. Há áreas na nossa vida que a gente ora, faz tudo direitinho. E a coisa continua ali. Parece um espinho na carne. Parece um espinho na carne. Deus sabe de todas as coisas. Ele quer nos ensinar sempre uma dependência dele. Então, a firmeza vem da dependência. Quando tudo sempre vai bem na tua vida, certamente você não será uma pessoa firme. Você vai ser um nanico espiritual. Mas quando você aprende o bom combate, e eu até brinco, né? Eu já gosto de um combate. Quando você aprende a combater o bom combate da fé, e ali não fala as boas férias da fé, ali não fala o tour da fé, ali não fala o shopping da fé, ali fala o combate da fé. Quando você aprende o combate da fé e a combater segundo o coração de Deus, você aprende a firmeza e aí você prossegue. Esse aprendizado é um dos pilares para esses finais dos tempos. E ele não está sendo ensinado a rodo dentro da igreja do que se diz evangélica. Esse pastor que estava fazendo fisioterapia, ele falou assim, eu não suporto mais esse evangelho voltado só para o homem, esse evangelho que só fala de triunfalismo e só baseado nos desejos humanos. Eu não suporto mais esse evangelho falsificado. Eu falei, oh meu Deus, mais um. Glória a Deus. Inclusive hoje eu fui dar uma aula de inglês de manhã, não foi home office, foi pessoalmente, né? E eu passei na porta de um templo e tinha uma placa na porta assim escrito. Eu só li e passei, né? Obviamente. Era uma reunião de oração, né? E tinha uma placa assim escrito: venha buscar a sua vitória. Quer dizer, é uma igreja ou é um shopping? A gente vê... Tem prateleiras com as bênçãos? Você vai escolhendo? A gente vê o que acontece hoje na igreja dita cristã, dita evangélica, né? Ela gira em torno do ser humano e não em torno de Deus. Não que você não tenha que clamar a Deus e pedir a Deus para que Ele venha intervir na sua vida e nos seus problemas. Não é isso que eu estou falando. Mas você vê claramente que a igreja, atualmente, a igreja evangélica, ela gira em torno do ser humano e não em torno de Deus. Venha buscar a sua bênção. Venha buscar a sua vitória. Gente, você está servindo a quem? A Deus ou a si mesmo? Eu fico às vezes pensando isso e eu me lembro
de um movimento artístico do século XV ou XVI chamado Renascimento, que começou na Itália, em que o centro das atenções voltou a ser o homem. O que está acontecendo hoje em dia? A mesma coisa. A Bíblia nos mostra claramente em vários textos que nós nascemos de novo, não só para ser salvo e fugir, entre aspas, né, do inferno, mas para voltarmos a ter comunhão com Deus e servi-lo e agradá-lo. E quando nós entendemos isso, o apóstolo Paulo, quando ele passou diante de todas, eu estou falando isso tudo para alinhavar no apóstolo Paulo, quando ele passou diante do comandante, depois do governador, depois do rei, depois do imperador, ele tinha firme na vida dele: eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade dele, com dor, sem dor, na prisão ou solto, com dinheiro ou sem dinheiro. Essa é a firmeza que está sendo maquiada, escondida e distorcida por um falso evangelho. Eu queria ver essas pessoas que estão indo para cultos só para serem abençoados e não para servir ao Senhor, passar pelo que Paulo passou. Elas iam ser esmagadas. No comandante elas já iam pedir arrego, não ia nem chegar no governador. Então nós temos que ter essa apostila sobre firmeza. E firmeza não vem desse evangelho falsificado. Firmeza vem de comunhão diária, de leitura bíblica, de oração e do entendimento que eu estou aqui para servir ao Senhor, para agradá-lo e tomar o reino por esforço. O Senhor está levantando uma noiva ataviada com linho finíssimo, que são os atos de justiça. E dentro desses atos de justiça tem ser uma guerreira que combate o bom combate e guarda a fé. É isso aí. Então vamos lá. Diante do rei Agripa, vamos ver agora o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, que é o texto que a nossa amada Fabiana leu, Atos 25, de 13 a 27. Aqui na apostila. O rei Agripa e a rainha Berenice chegaram em Cesareia para saudar o governador Festo e ficaram ali muitos dias em Cesareia. Nós já lemos, trazendo para os dias de hoje. Por que toda hora você traz para os dias de hoje, pastora? Porque nós não estamos vivendo lá no período de Atos. Apesar das coisas que Deus está querendo trazer de volta, os princípios, nós não estamos mais naquele contexto. Hoje o contexto é outro, mas os princípios são os mesmos. E hoje, não estou falando de política, mas hoje o que nós mais vemos são as saudações políticas. Políticos corruptos, prestando favores e saudações uns aos outros. E envolvendo muitas vezes uma oposição aos princípios bíblicos, né? Continuando aqui, o governador Festo ele explicou lá em Atos 25, 14 a 21, que a Fabiana leu. Ele explicou todo o caso judicial do apóstolo Paulo, né? Olha, Félix deixou ele aqui, quem me trouxe foi o comandante, ele ficou preso, quem está indo contra ele são questões religiosas. Eu falei para ele ir para Jerusalém para resolver isso lá, mas ele apelou para César, eu não sei o que eu faço com ele, porque eu não vejo motivo para ele ser morto, que acusam ele, eles nem conseguem provar, e eu não sei o que eu faço, se eu deixo preso, se eu solto, mando lá para César, eu não sei nem o que eu vou escrever para César. Por favor, rei Agripa, me ajuda a escrever algo para César, porque eu mesmo, como governador, estou confuso, né? E Paulo estava preso há tempos, diz aqui na apostila, acusado em Jerusalém pelos chefes dos sacerdotes e líderes judeus. Foi trazido ao tribunal em Cesareia e poder se defender das acusações de divergências religiosas judaicas. Ele declara que Jesus, que foi morto, está vivo. Isso é o governador Festo falando para o rei Agripa, né? Explicando para ele. Devia então ser julgado em Jerusalém, mas ele é cidadão romano e apelou para ser julgado pelo imperador César. E uma vez que
o governador Festo colocou tudo para o rei Agripa, então o rei Agripa se posicionou. E foi lido Atos 25, de 22 a 23, pela Fabiana. Porque como é que o rei Agripa, então, se posicionou? Primeiro, ele quis ouvir o apóstolo Paulo. Uma característica dos reis, tanto Agripa e Berenice, né? Era a arrogância material e posicional. Lembra que eles vieram lá no versículo 23, fala que eles chegaram lá no tribunal, na sala de audiências, com grande pompa e circunstância. E aqui nós temos as fotos, né? Olha as fotos das figuras, né? Sendo que o primeiro é o Agripa I. É o Herodes Agripa, né? Herodes Agripa I. Que morreu, né? Depois Herodes Agripa II. Provavelmente esse de Atos 25 deve ser o Herodes Agripa II. É o 2. É o 2. Eu mostrei o 1, porque um é a focinha do outro. Então eu até expliquei aqui. O rei Agripa I, que é Herodes Agripa I, ele reinava sobre o nordeste da Palestina. Isso é história, né? Sobre a Galiléia e sobre Pérea. No governo do imperador Cláudio, em Roma. Nossa. Os territórios dominados pelo rei Agripa I aumentaram, passando a dominar sobre a Judéia e Samaria. Ele tentava conquistar a simpatia dos judeus, olha aí, sempre o envolvimento da política com a religiosidade. E aparentava ser comprometido com os costumes judaicos. O sistema político corrupto desses tempos, agora, eles vão entrar em conluio com o sistema religioso e vão andar de mãozinhas dadas. Era um perseguidor da igreja primitiva, apoiado pelos judeus. Mandou matar à espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e também mandou prender o apóstolo Pedro. Meu Deus. Maria, você pode ler pra gente Atos 12, de 1 a 9, que comprova isso? Que o rei Agripa I, que era Herodes Agripa I, ele mandou prender o apóstolo Pedro. Atos 12, de 1 a 19. Volta um pouquinho, né? Pode diminuir um pouquinho de novo. Atos 12, do versículo 1 a 19. Ok. Já mostrando aí o envolvimento de religiosos e políticas sempre perseguindo os verdadeiros cristãos. É verdade. Pode ler, amada. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus. Prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães, sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Dá uma paradinha, Maria, antes de você continuar. A igreja acusava Pedro, dizendo: Pedro deve estar em pecado. Ou a igreja orava por ele? A igreja orava por ele. Pois é. Então, outro posicionamento que precisamos nesses dias é orarmos intensamente uns pelos outros. Quem não está orando pela restauração da igreja e não está orando uns pelos outros para que venha firmeza e proteção de Deus, está em pecado e em desobediência a Deus. É verdade. Fica a dica. Continua, versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 pentinamente. Não, 2 algemas, você pulou. 2 correntes, né? Preso com 2 algemas. Quer ler de novo do versículo 6? Vou ler de novo, porque vai lá. Me perdi. Perdão. Nada, Na amada. noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento,
Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Dá uma paradinha antes de você continuar. Pedro estava preso com algema, dentro de uma prisão, vigiado por sentinelas de forma injusta por causa de um político corrupto. Ele estava chorando amargurado ou ele estava dormindo? Sabe o que é isso? Isso aponta para entrar no descanso de Deus. Tô debaixo de luta, tô debaixo de ataque. Tudo bem, eu vou orar, mas Deus está no controle. Eu entro no descanso dele. Esse dormir aponta profeticamente para eu confio em Deus. Nada acontece na minha vida sem a permissão de Deus e tudo tem um propósito. Ele gostava de dormir também. Continua. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Dá uma paradinha. Quem acordou Pedro? O anjo. O anjo. E aí Pedro teve que quebrar as algemas? Não, as algemas caíram. Mas quem é que teve que calçar as sandálias, se vestir e calçar as sandálias? O anjo fez isso para Pedro ou Pedro que teve que fazer isso? Ele que fez. Ele que fez. Batalha espiritual, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Acha que Deus vai vestir você e vai calçar suas sandálias? Não, ele já deu as vestimentas, ele deu as sandálias, mas quem veste e quem se calça é você. Ele já deixou a palavra, ele ensinou como orar, ele já rasgou o véu. Agora, quem entra no Santo dos Santos para buscar o Senhor, quem adora o Senhor, quem lê a Bíblia e quem ora é você. É uma escolha sua. Quem se veste e se calça é você. Continua. Versículo 9. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Não, você não... Desculpa, você pulou. E Pedro assim fez, desculpa, foi meu. Versículo 8. E Pedro assim... E o anjo E continua. Pedro assim fez. Isso. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Ah, para. Só um minutinho. Quem é que tinha que botar a capa? Pedro. O anjo botou capa nele? Não. Capa fala de proteção. Quem se coloca debaixo da proteção do Senhor? Nós. E quem é que segue? A gente segue. Nós. Isso só mostra que nós precisamos fazer a nossa parte. Se Pedro falasse: anjo, já que você veio, dá pra você me vestir? Dá pra você me calçar? Dá pra você colocar minha capa? E dá pra você me carregar no colo? Só que não. Dá pra preparar um Só que não. milkshake. Você tem que fazer a sua parte. Versículo 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Automaticamente aqui. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Até aí, depois você lê o restante. Isso é muito importante, foi até esse versículo mesmo, né? O restante depois vocês leiam. Mostrando que, só quis comprovar que o rei Agripa foi responsável por mandar matar Tiago à espada e por prender injustamente Pedro, né? Herodes Agripa I, né? O Agripa I. No período do Agripa I, né, Herodes Agripa I, na apostila, os cristãos foram maltratados, mas perseveraram em oração e o evangelho de Cristo crescia e se multiplicava. Quando o rei Agripa I estava sendo aclamado... o 1 é o primeiro. Agripa I.
estava sendo aclamado como a voz de Deus, então ele morreu. Maria, já que era você que estava lendo, você pode ler Atos 12, 21 a 24? Ok. 21 a 24, né? No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Dá uma paradinha. Quem que o povo estava dizendo que tinha a voz de Deus e não de homem? O mesmo que mandou matar Tiago? O mesmo que prendeu Pedro? O mesmo que maltratava os verdadeiros cristãos estava sendo aclamado como um semideus? É isso mesmo? A história está se repetindo. Continua, 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Meu Deus. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Foram os cristãos. Só até aí. Foram os cristãos que mataram o rei Agripa I? Herodes Agripa I foram cristãos? Não. Eles fizeram justiça com as próprias mãos? Não. Foi o próprio Deus que enviou o anjo do Senhor para feri-lo, e ele morreu comido por vermes, trazendo para os dias de hoje. Não adianta gastar munição para lutar politicamente. Não se faz justiça com as próprias mãos. Dica: Deus continua no controle. Não importa quem seja o presidente de qualquer nação, vocês estão entendendo? Não importa qual seja o sistema judiciário, executivo ou legislativo. Não importam as leis injustas. Nós oramos para que venha a justiça de Deus, mas nós temos confiança plena que a justiça de Deus vai se cumprir. É verdade. Uma hora ou outra vai acontecer. Terminamos a página 18. Eu vou até dizer. Página 19 da apostila. Agora vamos falar um pouquinho do Herodes Agripa II, né? Isso. Ou 2. Ele é filho, né? Lógico, filho do rei Agripa I. Ele tinha 2 irmãs, Berenice e Drusila. Ele teve seu domínio expandido no governo de Nero. Meu Deus. Fez da Cesareia de Filipe a sua capital. Tinha amizades com os gregos pagãos e tentava, a exemplo do seu pai, né, manter bons relacionamentos com os judeus, dando importância aos rituais judaicos. Diante dele, que o apóstolo Paulo fez sua defesa em Atos 25 e 26. Ele foi um rei religioso, interesseiro e dissimulado. Nossa. Vamos ver agora o apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Então voltemos lá para Atos 25. Também chamado Rei Agripa II, né? Atos 25. Versículo 24 a 27, que nós já lemos, né? Mas eu acho que vale a pena ler de novo. Você pode ler, pastor, agora na Almeida... Nova Almeida atualizada, que até lê numa outra que a gente está lendo, foi lido na Nova Versão Internacional. Lê de novo, Atos 25, de 24 a 27. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada mais tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente à sua presença, ó Rei Agripa,
para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. O próprio governador Festo não via nenhum motivo do apóstolo Paulo, no caso para eles Paulo, né, estar preso e muito menos morrer. Quer dizer, os ímpios não viam nele motivo de morte e os religiosos queriam matá-los. Que tal? É motivo real para incriminar Paulo. E por isso estavam trazendo Paulo, né? Eles não tinham motivo. Eu acho que eu comi alguma coisa. Eles não tinham motivo real. Você risca esse E. Sem motivo real. É sem, agora que eu me lembrei. Risca esse E maiúsculo e põe sem. Sem motivo real para incriminar Paulo. E por isso estava trazendo Paulo para que o rei Agripa ajudasse no julgamento e nas acusações, né? O próprio governador Festo estava confuso. A religiosidade acusava com mentiras e gritava pela morte de Paulo. Agora, antes de eu continuar lendo a apostila, se coloca, a gente precisa se voltar um pouquinho, tentar um pouquinho se colocar no lugar de Paulo. Os que estavam gritando que ele deveria ser morto, dentro daqueles religiosos, tinham homens, os quais eram amigos dele, conviveram com ele quando o apóstolo Paulo era judeu e praticante da religião judaica. Ele cresceu no meio do templo, ele estudou com Gamaliel no templo, ele conviveu com aquelas pessoas e agora ele vê aqueles mesmos gritando pela morte dele. Gente, isso deveria ser humanamente extremamente doloroso. É como se eu visse os meus irmãos naturais, filhos dos mesmos pais, ou meus primos e primas, ou meus tios e tias, gritando, mate-a! A gente sabe que estão sendo instrumentos das trevas, mas humanamente falando, está olhando nos olhos de pessoas às quais você ama. Deveria ser muito complicado para Paulo. Além do desgaste físico, o desgaste emocional ali do apóstolo Paulo era muito grande. Muito grande. Né? Então, aqui na apostila, a religiosidade acusava com mentiras e gritava pela morte de Paulo. E a política estava confusa e não queria desagradar a religiosidade. Olha só. O circo... Eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Não, eu só falei que eu ouvi, não falei aonde. O circo religioso e político armando contra o verdadeiro cristianismo. Não há nada novo acontecendo. Não. Tudo se repetindo. É verdade. Amém? Bom, aqui nós terminamos. Que Deus abençoe grandemente vocês que vão ouvir aí pelo YouTube. Que Deus ministre o coração de vocês. E gostando, falando ao coração de vocês, passa adiante. Compartilha com irmãos nas suas redes sociais. Vamos semear a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.